Olá, meus queridos. Olha aí quem está de volta, né? Professor Roque, trazendo mais uma vez informações para vocês. Hoje nós vamos falar a respeito do nosso primeiro tópico de instalação domiciliar 1, que é a parte do sistema predial de água fria. Bom, nós seres humanos necessitamos da água para sobreviver. Não é isso? Podemos ficar até uma semana sem comer, mas você não consegue ficar mais do que 2 dias sem beber água. Não é isso? Não? Como você entra naquele estado de desidratação, começa a dar dor de cabeça, né? Começa você a sentir tonteiras, não é isso? E o teu corpo começa a ficar debilitado e pode te levar à morte. Bom, numa residência, nós temos que, depois que nós fazemos o nosso projeto de arquitetura, nós temos que partir agora para a parte de instalações prediais. E uma das instalações é exatamente o abastecimento de água. No nosso projeto, nós temos que fazer o quê? Primeiro, garantir um fornecimento constante, direto. É isso? Para todos os pontos de utilização. Chuveiro, vaso sanitário, lavatório, pia. Nós devemos então sempre fazer um projeto da maneira que, na medida do possível, abasteça, né, que forneça um abastecimento constante. E nós temos também que nos preocupar com o quê? Com a qualidade da água, né? Principalmente, né? Não botar uma água contaminada, né, para ser, né, utilizada pelas pessoas, né? Temos que botar uma água que tenha qualidade, uma água que ela seja potável. É isso? Bom, quando nós nos preocupamos num projeto de instalação de abastecimento de água, nós temos que nos preocupar com 2 coisas. Primeiro, definir o volume dos reservatórios. Tá? Essa é a primeira preocupação. E a segunda, nos preocuparmos com o dimensionamento da tubulação, que vai alimentar todos os meus pontos de utilização. Tá beleza? Bom, a água que chega em uma unidade, né, predial, ela é oriunda do ramal da concessionária. Então eu tenho lá o meu ramal, né, da concessionária, né, aqui no caso do Rio de Janeiro, né, é a SEDAI, e nós temos então o ramal que vai abastecer a unidade, que inclusive ela passa a ser chamada inclusive de economia, né? Cada unidade, né, predial, né, onde você vai instalar, né, um medidor, né, um hidrômetro, nós chamamos de economia, tá? O meu ramal ele pode ser tanto unifamiliar ou ele pode ser multifamiliar. No caso do multifamiliar, né, antigamente se usava um único hidrômetro, não é isso? Para também alimentar uma unidade domiciliar. Mas agora, pela nova lei, né, a alimentação das unidades multifamiliares, tá, tem que ter um hidrômetro para cada unidade, para cada apartamento. Né? Nós chamamos de medição individualizada. Para evitar, né, aquele problema que tinha antigamente, né, o cara que morava num condomínio, cheio de apartamentos, o cara esquecia uma torneira aberta, o cara nem esquentava a cabeça, deixava uma válvula vazando do vaso. Não tem problema. Por quê? Todo mundo, depois daquele consumo de água, era rateado por todo mundo. Inclusive tinha gente que às vezes praticamente ia só para dormir dentro de casa e pagava o mesmo valor de água, né, que vinha embutido no condomínio, de uma pessoa que tinha 3, 4 filhos que ficava o dia todo. Entendeu? Então era uma injustiça. Então, para acabar com essa injustiça, então agora é obrigatório que a medição nas unidades multifamiliares ela seja individualizada. Isto é, eu tenho que ter um hidrômetro, tá, para cada apartamento, para cada morador, para cada economia. Tá ok? Bom, os sistemas de abastecimento, isto é, aquele ramal, né, que vem lá da concessionária até a unidade, né, até a unidade predial, ela pode ser feita de 2 maneiras. Uma é o abastecimento direto. Esse daí não é recomendado. Por que não é recomendado? Porque a água vem da rua e vai direto alimentar os pontos de utilização. Mas isso só seria viável se você tivesse certeza
que aonde você está construindo aquela unidade predial, o abastecimento ele é constante, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Aí beleza, dá para você fazer um abastecimento direto. Mas nós sabemos que não é assim dessa maneira, né? Acontecem muitos acidentes, quantos rompimentos de adutora nós já tivemos aqui no Rio de Janeiro? Não é isso? Vários rompimentos, entendeu? Então, eu mesmo, né, onde eu moro mesmo, nós tivemos um rompimento agora recente, nós ficamos 15 dias sem água. 15 dias. Tivemos que alugar carro-pipa. Com aquele lá não, né? Comprar, né? Carro-pipa você não aluga, você compra a água, né? Tivemos que comprar carro-pipa para poder encher as nossas caixas d'água. Entendeu? O negócio é complicado. Então, nós fazemos sempre o quê? O abastecimento indireto. O abastecimento direto ele pode ser feito de duas formas. Ou através por gravidade, ou o hidropneumático. O por gravidade é aquele que você tem um reservatório superior, não é isso? Onde fica armazenada a água, e dali, pela gravidade, aquela água que está armazenada, ela vai então descendo através dos ramais, indo para os sub-ramais, que vão então abastecer todos os meus pontos de utilização. E o outro é o hidropneumático, né? O hidropneumático, o reservatório não precisa estar lá em cima, ele pode estar aqui embaixo, porque você vai mandar essa água através de quê? Através de uma bomba, através de uma pressurização. E esse sistema ele mantém sempre o quê? A pressão constante em qualquer ponto de utilização. Quando você abre, né, o registro de qualquer ponto de utilização que vai sair a água, né, o meu sistema hidropneumático vai manter aquela pressão sempre constante, tá? Então esse sistema então é chamado de hidropneumático. Todos dois, né, tanto por gravidade quanto o hidropneumático, são chamados de sistema de abastecimento indireto. Beleza? A entrada de água, aquela que sai lá do ramal da concessionária, né, e chega até você, ela tem que ir para onde? Para uma coisa chamada, a minha entrada de água tem que ir para um tal de cavalete. Cavalete é um armáriozinho aonde você vai colocar o seu hidrômetro, né? Você vai acondicionar, você vai proteger o hidrômetro dos intempéries, né? Da chuva, do vento, do sol. Então, lá no nosso material de consulta tem a tabela de como você calcula as dimensões do seu cavalete. Tá ok? Bom, depois que eu definir se meu sistema de abastecimento vai ser direto, por gravidade, ou se vai ser indireto, hidropneumático, tá? Já defini o local onde vai ficar meu cavalete. Eu tenho que me preocupar agora o quê? Com o consumo diário. Quanto é que eu vou consumir de água diariamente? Porque para você definir o volume do seu reservatório, tu tem que saber, né, o quanto você vai consumir de água para você poder armazenar esta água, né? Numa unidade unifamiliar, nós consideramos 150 litros por habitante, por cada pessoa que vai morar, né, que vai habitar aquele ambiente, né, aquela edificação. Quando é multifamiliar, nós consideramos 200 litros por habitante. Tá ok? Bem, exemplo, vamos supor que eu tenho uma residência unifamiliar que tenha 2 quartos. Cada quarto, nós consideramos que ele será habitado por 2 pessoas, tá? Mesmo que você more sozinho, para efeitos de cálculo, para cada quarto nós consideramos 2 habitantes, beleza? Então, se a minha residência tem 2 quartos e por cada quarto eu considero 2 habitantes, então na realidade eu vou ter 2 quartos vezes 2, eu tenho 4, né? 2 habitantes num quarto e 2 habitantes no outro, 4. Vezes 150 litros por habitante, eu tenho o quê? 600 litros de água. Então, teoricamente, eu vou gastar 600 litros de água. Daí eu não estou considerando se você tem piscinas, não tem isso, não. Estou falando só consumo per capita, né, por cada pessoa. Tá ok? Também não quero saber se o cara leva meia hora tomando banho, né? Então não está levando isso em consideração. Porque tem gente, inclusive, nem toma banho, né? Tem gente que nem toma banho. Tem aquele pessoal que tem, meu relógio é para 100 metros de profundidade. O cara não toma nem banho, não vai nem à piscina, para que comprar um relógio de 100 metros de profundidade, né? É desperdício. Mas vamos lá, voltando aqui. Mas só que é o seguinte, nós devemos considerar que o abastecimento, ele nunca é contínuo. Rio de Janeiro, então, você não consegue um abastecimento contínuo, 24 horas por dia.
365 dias por ano. Então nós consideramos uma falha no abastecimento. Normalmente nós consideramos 2 dias. Então 600 litros vezes 2 dias são 1.200 litros. Isto é, a minha caixa d'água, ela deve ter capacidade para armazenar no mínimo 1.200 litros. Aí você pode botar, né, uma caixa d'água de 2.000 litros, ou pode botar 2 caixas d'água de 1.000, aí é com você. O mínimo teria que ser 1.200. Tá beleza? Então é assim que nós calculamos o consumo mínimo diário. Depois nós temos que nos preocupar com o dimensionamento das tubulações. Tá? Como é que funciona a tubulação? Eu tenho lá o meu reservatório superior, eu tenho lá o meu barrilete, não é isso? Que vai alimentar o ramal, que vai alimentar então os 2 pontos, né, de utilização. Nós chamamos então de subramal, né? Nós temos o barrilete, nós temos o ramal e nós temos o subramal. Às vezes o barrilete é o próprio ramal, quando você tem uma única coluna. Você só tem uma coluna de descida, então o seu barrilete é o próprio ramal. Mas às vezes não, às vezes você tem 2 colunas. Então você tem o barrilete abre e vai alimentar então 2 ramais, que são as 2 colunas, e essas colunas então vão alimentar os subramais, né, que está alimentando os meus pontos de utilização. Tá beleza? Bom, para dimensionar os subramais, eu posso fazer utilizando o método da vazão mínima requerida. Lá no nosso material de consulta tem a tabela, o quanto consome cada ponto de utilização. Mas eu estou botando aqui um exemplo para vocês. Por exemplo, um vaso sanitário com válvula de descarga, tá? A tubulação mínima para alimentar ele é de 32 milímetros, isto é, 1 1/4. Eu tenho que botar uma tubulação de pelo menos de 1 1/4 para alimentar um vaso que tenha descarga. Para um lavatório, já não há necessidade de tudo isso. Eu posso colocar 13 milímetros, isto é, uma tubulação de meia polegada. Já é o suficiente para alimentar o meu lavatório. Olha, meu querido, isso é considerando a vazão mínima. Se você quiser botar, em vez de meia, quer botar 3/4, não tem problema. Isso é o mínimo, tá ok? Bom, isso é para os subramais, né? Para dimensionar os ramais, eu posso utilizar o método, né? Aliás, são 2 métodos, né? Nós temos, na realidade, eu vou utilizar aqui o consumo máximo possível, através do método chamado seções equivalentes de tubos de meia. Esse é muito utilizado porque esse é bem simples. Porque o outro método, né, que é de velocidade máxima, eu dependo de 2 tabelas. Aí tem que mexer com uma, depois mexer com a outra, que eu tenho um ábaco, que eu tenho que usar uma linha para cruzar. Esse método ele é um pouco mais complexo, mas no nosso material de consulta, tá, está explicando isso detalhadamente. Tá? O método mais simples, né, que é muito utilizado, é o método, então, das seções equivalentes de tubo de meia. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho um vaso sanitário e um lavatório. Vamos supor que eu queira dimensionar o ramal que vai alimentar esse subramal. Tá? Então vamos lá. O lavatório, né? Eu tenho lá o lavatório mais o vaso com descarga. Para o lavatório de meia polegada, eu considero uma tubulação de meia, né? Um tubo equivalente de meia. Para o vaso com válvula de descarga de 1 1/4, aí lá na tabela, né? Que tudo isso aqui está na tabela, tá, meus queridos? Tem uma tabela lá no nosso material de consulta. Para o vaso de 1 1/4, eu vou lá na minha tabela e vejo que tubulação de 1 1/4 é como se correspondesse a 11,9 tubos de meia. Tá? Então a tubulação de 1 1/4, ela equivale a 11,9, isto é quase 12 tubos de meia. Tá ok? Aí agora eu vou somar, tá? 11,9 mais 1 vai dar 12,9. Aí eu vou lá na minha tabela, eu vejo o seguinte, 12,9, o número mais próximo que eu tenho, acima, né, de 12,9, é 17,4. Seriam 17,4 tubos de meia, que corresponde a que tubulação? De 1,5 polegada. Então, o meu ramal, que vai alimentar, esse subramal, que vai alimentar uma válvula de descarga de 1 1/4, mais o lavatório de meia,
tem que ser de 1,5 polegada. Se você quiser, tá, uma questão até de facilitar na hora da execução, tu pode usar o mesmo ramal, né? O teu ramal e o subramal, nesse caso, seriam a mesma coisa, né? Aí, nesse caso, vai ser o barrilete, o ramal e o teu subramal. Vai ser tudo de quanto? Vai ser tudo de 1,5. Depois você desce com 1 1/4 para alimentar a sua válvula de descarga e desce com 0,5 polegada para alimentar o seu lavatório. Tá ok, meus queridos? Lá no nosso material de consulta, tem uma explicação muito mais detalhada, com números, né, com outros valores. Lá estão todas essas tabelas que eu estou me referindo. Tá ok? A única coisa que eu peço aos senhores, dê uma olhadinha lá nos comentários, tá? Que está aqui embaixo do nosso vídeo. Aguardo vocês na próxima.